pessoal, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre as habilidades técnicas e comportamentais que são necessárias para um DPO ou encarregado. Como eu comentei já com vocês, existe um guia orientativo que a ANPD publicou em 2021 que trata sobre as definições de agentes de tratamento, operador e controlador, e sobre o encarregado também. Nesse guia orientativo existe uma previsão de que é recomendável que o encarregado tenha conhecimento em proteção de dados e na área de segurança da informação. Então, esses dois pontos, como vocês vão ver até na estrutura do nosso curso, são muito importantes para que o encarregado consiga exercer a sua função com completude, com totalidade. Não basta apenas o conhecimento jurídico, mas principalmente conhecimento na área de segurança da informação também é bastante importante para que a gente cumpra o que a LGPD traz, como, por exemplo, que as instituições adotem medidas não só organizacionais, mas medidas também técnicas para que elas cumpram ou para que elas consigam proteger razoavelmente os dados pessoais que existem lá nos seus sistemas. Então, essas medidas técnicas, muitas vezes, passam por medidas de segurança da informação. Por isso, esse conhecimento é tão importante para o exercício dessa função como encarregado. Nesse guia orientativo, também existe uma determinação da ANPD de que as qualificações profissionais mais específicas, elas podem ser determinadas pelo próprio controlador. Então, como eu falei antes para vocês, o controlador é quem conhece o modelo de negócio da instituição, é quem conhece mais a fundo as necessidades daquela instituição ou organização. Então, a própria ANPD recomenda que seja justamente ele quem determine quais as qualificações profissionais específicas ele está procurando em um encarregado, além dessas básicas, né, que a gente comentou, que seria o conhecimento em proteção de dados e segurança da informação. Também é interessante falar que não existe uma formação específica exigida para você exercer essa função de encarregado. É importante que se tenha esses conhecimentos, mas não se exige nenhum tipo de graduação anterior ou de certificação que gere alguma proibição para uma pessoa que não teve essa graduação ou não tenha uma certificação para que ela exerça essa função de encarregado. Isso é muito importante de dizer. Então, nós podemos ter encarregados que vêm de diversas áreas, de TI, do direito, de cibersegurança, de segurança da informação como um todo. Então, esse cargo ou essa função pode ser exercida, não tem tantos pré-requisitos quanto, por exemplo, um requisito que a gente pode usar para um advogado exercer suas funções. O advogado ele precisa ter sua OAB regulada, enfim. Diferentemente do advogado aqui, que eu estou dando como exemplo, o encarregado ele não vai ter tantos pré-requisitos nessa questão de graduação ou de especialização e certificação. Ele precisa ter o conhecimento prático sobre proteção de dados e segurança da informação. Isso é o que a ANPD determina como algo mínimo, né? Além disso, dessas habilidades técnicas e comportamentais que a ANPD especificamente coloca no seu guia orientativo, existem algumas outras qualificações que é importante de se falar. Existe uma autoridade do Reino Unido que já se manifestou sobre esse tema. Por que eu estou trazendo, né, uma orientação dessa autoridade? Eu imagino que vocês já devem ter entendido ou percebido, durante as outras duas aulas, que a ANPD ela está demonstrando uma tendência de se manifestar ou de fazer orientações similares às orientações que estão acontecendo na Europa. Justamente porque a GDPR é tão similar à LGPD, as orientações acabam também ficando similares. Vejam bem, similares, não iguais, até porque as duas leis não são exatamente iguais, como vocês viram lá na aula da Tainara. Então, a única questão que eu queria trazer é que as orientações em geral das autoridades internacionais, principalmente da Europa, podem ser usadas como inspiração pela NPD e, nesse caso prático, vocês conseguem ver que, de fato, foi utilizada na prática as orientações lá de fora pela NPD. Por quê? Porque essa autoridade do Reino Unido, que é a ICO, ela traz que também para o encarregado ou para o DPO de lá, é interessante que esse profissional tenha experiência e conhecimento especializado na área de proteção de dados, tenha um conhecimento técnico proporcional ao tipo de processamento que o controlador vai realizar. Então, se o controlador vai realizar um tratamento, um processamento, por exemplo, tem um software que vai armazenar muitos dados de muitos titulares em um volume grande, em variedade de dados também grandes, é interessante que o encarregado ele tenha um bom conhecimento sobre esse assunto, sobre esse tipo de modelo de negócio. Agora, se a gente está falando de uma situação, vamos pensar num oposto aqui completo,
um hotel familiar que tem 3 a 4 acomodações para reservar, por exemplo, o encarregado ele precisa ter um conhecimento de acordo com esse negócio que ele está auxiliando, que ele está prestando essa função. Então, é óbvio que o encarregado precisa ter um conhecimento proporcional ao tipo de processamento que aquela empresa realiza, e é isso que a SEO determina. Também a autoridade do Reino Unido diz que é recomendável e que é uma vantagem que o DPO tenha um bom conhecimento na indústria ou no setor daquele agente de tratamento, daquele controlador ou operador. A gente já falou sobre isso antes, né? Eu já expliquei por que é importante que o encarregado tenha esse conhecimento sobre a própria empresa ou indústria, mas só para destacar que isso é inclusive uma recomendação oficial lá dessa autoridade do Reino Unido. Vou aqui passar para vocês também o que são esses outros requisitos que a gente elencou como habilidades técnicas e comportamentais necessárias. Então, como eu já falei, a experiência na área de privacidade, na área de segurança da informação é importante, mas também a familiaridade com leis, regras, orientações regulamentares. Então, como eu comentei, o encarregado ele pode vir lá de uma carreira de TI. É importante que essa pessoa, que mesmo tendo vindo de uma carreira de TI, tenha um conhecimento básico sobre direito, sobre como as leis funcionam, como as normas complementares e regulamentadoras funcionam, para que ele consiga exercer o que a NPD vai direcionar ou que a LGPD também exige. Além desses principais pontos, eu coloquei algumas, vamos dizer assim, soft skills que são necessárias para que o encarregado também exerça a sua função de maneira eficiente, né? A primeira delas é ter criatividade para propor soluções. Isso é algo bem comum que vocês vão se deparar. Como a LGPD é algo bastante novo no Brasil, relativamente novo no Brasil, e a NPD ainda está tecendo mais orientações sobre o tema, é importante que o encarregado ele tenha uma capacidade grande de interpretar a lei e de pensar em soluções criativas para unir tanto a conformidade daquela empresa ou instituição, quanto a operação da própria instituição, né? E isso às vezes pode ser um desafio muito grande, unir a operação, o modelo de negócio daquela empresa a uma conformidade, a uma adequação à LGPD. Além disso, é importante que o encarregado também tenha uma habilidade de comunicação grande para conseguir se fazer claro, expressar suas orientações, explicar para os colaboradores quais são as medidas a serem tomadas no dia a dia da empresa. Além disso, também, como a gente já comentou, uma capacidade e uma habilidade interessante é que o encarregado tenha experiência na gestão de projetos. O programa de governança em privacidade não deixa de ser um grande projeto, um projeto, na verdade, infinito, porque como as empresas vão mudando, como as empresas vão se renovando, os processamentos, as atividades de tratamento também vão mudando, e o encarregado tem que sempre estar mantendo esse programa de governança. Então, é interessante que ele tenha esse conhecimento em gestão de projetos, porque o programa de privacidade não deixa de ser um grande projeto que ele sempre vai precisar acompanhar. Bom, o que eu queria trazer de conteúdo para vocês era isso, sobre essa parte de habilidades técnicas e comportamentais. Espero que o conteúdo tenha sido útil. E nós vamos no próximo vídeo tratar um pouquinho sobre a necessidade de nomeação de um DPO. Como eu falei lá no início, na primeira aula para vocês, em geral, todas as empresas têm a obrigação legal de indicar um DPO, mas existe uma exceção que a NPD regulou numa resolução, a resolução número 2 da NPD, e é justamente sobre isso que a gente vai tratar nesse próximo vídeo. Então, na área de